seja Deus. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu tenho uma palavra direcionada para você. E eu tenho certeza que Deus quer falar com você nessa noite de uma forma especial. Você não veio aqui por uma obra do acaso. O bispo está passando e ungindo as crianças que ficam aqui dentro. As outras estão lá em salinha. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu queria que você abrisse comigo em Êxodo capítulo 14. Aleluia. Glória a Deus. O ar tá ligado? Parece que começou a chegar aqui. Querido, eu tenho como tema dessa mensagem da saída da conquista. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você nessa noite, amém? Êxodo capítulo 14, verso 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que... Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3, vai. Ó, ficou mais ou menos. Eu acho que pode melhorar se todos nós fizermos isso junto, amém? Então vai lá, 1, 2, 3. Glória, vamos aplaudir a palavra de Deus. O povo de Israel saiu do Egito, um lugar onde eles padeceram tantos. Foram 400 anos de escravidão, 400 anos servindo aos egípcios. E eles saem do Egito com a promessa de que entrariam numa terra boa, uma terra que emana leite e mel, uma terra farta, uma terra cheia de esperança. Mas quando eles saem dessa terra, eles saem com a promessa, com um destino. Mas o que eles ainda não sabiam, ou ainda não se passava pela mente dele, e é o que muitas vezes acontece conosco, que não passa pela nossa mente, é que entre o destino e entre aonde Deus quer, ou a promessa de Deus, existe uma coisa que chama processo. Processo. Você não vai chegar lá e dizer: pronto, cheguei, estou aqui. Não. Para isso existe um processo. Nós somos preparados para tudo, querido, mas nunca preparados para o processo. Porque o processo, ele nos afia. O processo, ele nos prepara para tomarmos posse daquilo que Deus tem para nós. Deus falou para você que um dia você ia fazer tal coisa, seja lá o que for, seja numa empresa, seja um cargo numa empresa, seja um casamento. Mas para isso existe um processo. Já que eu falei de casamento, escute só. O processo que ele faz com que o casamento seja um casamento saudável é o namoro. Quando o namoro ele está debaixo da direção de Deus, e quando ele é tratado pelo Senhor, ele faz com que o casamento não seja um peso, mas seja uma bênção. Mas quando a pessoa ela casa sem o namoro, sem aquela experiência, simplesmente ela foi lá e casou. Casou porque hoje a igreja, a verdade, a igreja ela não que eu tenha aberto a minha vida, o meu ministério para isso, jamais. Se tem uma coisa que eu não abro mão é de princípios, mas a igreja abriu muitos princípios hoje. Então não se fala mais. Hoje quando você vai falar, não, tem que tomar cuidado, porque você vai, dependendo do que você falar, o irmão pode não gostar e se escandalizar com você.
Então quando a gente pega no pé que o namoro, um namoro santo, um namoro sadio, um namoro digno, um namoro sem sexo, você vai falar isso, a pessoa fala, não, que isso, né? Isso é coisa do passado, não, isso é coisa de hoje, de sempre. Se nós entendemos que para chegar aonde Deus quer, existe um processo, é como um casamento. Para você chegar num casamento saudável, existe um processo, existe um tratamento. A moça tem que conhecer o moço tem que conhecer a moça tem que conhecer a família do rapaz, para nunca ela dizer, eu não casei com a sua família. Alto lá, realmente você não casou com a família. Só que saiba de uma coisa, no meio desse embrulho a família veio junto. Você está achando o quê? Não, pastor, mas olha, escute só. Se tem uma coisa que o casal tem que aprender, que eu preciso honrar a minha sogra, assim como eu honro a minha mãe. Então, tudo isso vai estar dentro do processo. Aí vem o rapazinho e fala assim, não, eu não casei com a minha sogra. Não, você não casou com a sogra mesmo, mas ela fazia parte do pacote. Ela estava junto, você não viu não? Ela estava ali, de alguma forma ela estava. Querido, ela tem que ver se o rapaz sabe honrar pai e mãe. Se não sabe honrar pai e mãe, tenha certeza, não será um bom marido. Se não sabe ser fiel dentro de casa, ele não vai ser fiel a você. Então é por isso que existe um processo do namoro. É por isso que você não pode pular etapas. Então, entre a promessa de Deus e a realização da conquista, existe um processo. Olhe para quem está do teu lado e diga, Deus está falando com você, que para você alcançar o milagre de Deus, existe um processo. Vamos lá? 3 processos importantíssimos aqui: deserto, prova e dependência de Deus. Quando o povo sai da terra do Egito e vai em direção ao que o Senhor falou para eles, a promessa de Deus, eles têm que entender que existe deserto, prova e dependência de Deus. O primeiro processo, a parte do processo se chama deserto. Alguém aqui já ouviu falar de deserto? Então vamos lá. O deserto, a princípio ele parece ser algo perigoso. A princípio quem olha para o deserto fala assim, não, mas o deserto ele causa medo. Não, o deserto é o instrumento de Deus que vai afiar a sua vida para aquilo que Deus tem por fazer. Escute, Deus tira o povo de Israel do Egito, sim ou não? Porque a Bíblia diz que com mãos fortes o Senhor os tirou, ok? Para quê? Os tirou, porque tirou da escravidão, da opressão, da vida antiga. Deus liberta o seu povo com um propósito. Qual é o propósito? Um propósito de transformação. Para mim a grande dificuldade, ou a maior dificuldade, a maior dificuldade não está ligada em tirar o povo do Egito, mas está ligada em tirar o Egito do povo. Tirar o povo do Egito é fácil, mas tirar o Egito do povo, irmão, é uma coisa extraordinária, difícil. Dá uma olhada para quem está do seu lado, vê se o Egito saiu de dentro dele. Ou ele está no Egito ainda? Sair do Egito não significa que o processo tudo já acabou, mas significa que está começando. Sabe o que o povo de Israel entendeu? Que quando eles saíram do Egito e foram para a terra que o Senhor disse, já estava tudo resolvido, já estava tudo certo, eles não precisavam mais de nada. E é aí que mora o perigo, irmão, porque eles saem do Egito e entram no lugar de tratamento.
E quando nós falamos de tratamento, muita gente não gosta de tratamento. Muita gente não quer ser tratado. Quando Deus vai tratar de alguém, essa pessoa, ela muitas vezes ela não quer se permitir ser tratada. Nós estamos fazendo um jejum aqui na igreja, 21 dias. Quem está fazendo um jejum comigo? Levanta a mão para eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tem mais alguém que eu não botei? 18, 19, 20, 21 com a minha esposa. Tem mais alguém? 22, 23. Então, irmão, no meio de tantas pessoas, 23. Eu acho pra mim que é pouco. Porque quando eu falei do jejum, eu não falei de um jejum que eu veio da minha cabeça. Ó, vamos fazer esse jejum aqui que Deus falou comigo. Eu falei, eu fui no monte, eu orei ao Senhor, e Deus falou comigo assim: faça esse jejum. Não, pastor, mas olha, teve pessoas que me falaram isso, que por causa do médico, não sei o que. Queridos, tudo bem, eu entendo. Você for ouvir o seu médico, né? Ok. Mas tem muitas pessoas que simplesmente ignoraram o fato. Sabe por quê? Que sacrificar a carne não é uma coisa legal. Irmão, nós só estamos no 4º dia só. Eu garanto que você não aguenta mais ver salada, legumes, o ovo. Ainda tem o ovo ainda, isso aí ajuda você. Não era para ter. Nosso jejum é só coisas que nascem da terra, e tem 3 ingredientes que Deus permitiu para nós. É um tratamento de Deus conosco. Esses dias Rafael me ligou e falou assim: pastor, pode peixe? Eu falei, mas peixe nasceu da terra? Meu Deus. É um jejum duro, é um jejum que sacrifica. Por quê? Porque esse jejum é um tratamento de Deus conosco. É um tratamento de Deus com a nossa alma, com o nosso interior. Tem pessoas que acham que porque entrou no deserto, ele foi abandonado por Deus. Deserto não é lugar de abandono. Deus não te abandonou, Deus não te deixou, Deus não desistiu de você, Deus não virou as costas para você, mas Deus está te preparando para que você viva o sobrenatural dele sobre a sua vida. No deserto Deus prova, mas no deserto Deus ensina, no deserto Deus molda, mas é no deserto que as provisões do Senhor hão de se manifestar sobre a sua vida. Saiba de uma coisa: você nunca vai estar sozinho no tratamento de Deus. O livro de Sinfonias diz que o Senhor falou assim: olha, eu os visitarei, a minha mão se levantou contra você, falando para o povo de Deus. Mas depois ele diz: olha aqui, mas quando o mal vier, eu estarei no vosso meio para vos livrar. Deserto é lugar de tratamento, deserto é lugar de cuidado de Deus com a sua vida. Só que você não entende isso. Você acha que Deus está contra você, porque Deus abriu mão de você. Existem coisas dentro de você que para Deus tratar, Ele vai ter que te levar para o deserto. Olhe para mim. Eu vou falar uma coisa aqui. A porta que se fechou na sua vida é um tratamento de Deus com você. Não significa que Deus virou as costas, mas significa que Ele está querendo tratar algo com você. Não, mas olha só, como que eu vou pagar as minhas contas? Deus está dizendo assim: eu sou o Deus do deserto, lembra? Aleluia. Quando precisou de carne, eu mandei as cordonizes, eu mandava o maná todo dia.
Você precisa crer naquilo que Deus está fazendo. Deserto é lugar de tratamento. Mas aí, quando o povo sai do Egito e vai em direção ao deserto, eles encontram um obstáculo. E qual é o obstáculo que eles encontram? Um mar fechado. E nesse mar fechado não tem como se abrir a Bíblia em João 20. No mar fechado não tem como. No mar fechado não tem como você recorrer para o Salmo 91. No mar fechado não tem como você querer fazer qualquer outra coisa. A única coisa que você pode fazer quando o mar está fechado é fé e movimento. Fé e movimento. Mar fechou, Egito está atrás, mar na frente, ao redor está o medo, porque todo mundo está falando, já era, acabou. Olha o que Deus disse para Moisés. Nós lemos aqui, volta para mim lá em Êxodo 14:15. Olha o que Deus disse para Moisés: por que clamas a mim? Marche. Não, vou voltar aqui para você não entender. Atrás, Egito. Na frente, mar fechado. Ao redor, o medo. Todo mundo falando, não vai dar certo. O que foi que Deus disse em meio a todo esse processo? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Sabe por que Deus diz isso? Porque Deus está dizendo, não basta você ter a fé que saiu do Egito. Você tem que ter a fé de movimento, a fé que te impulsiona, a fé que te leva além, a fé que te leva além daquilo que você imagina, a fé que faz com que aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, que não subiu ao coração do homem, seja preparado para você em meio a uma situação de crise, de tormenta e de dor. Talvez Deus está tratando de você, você não está entendendo. Talvez Deus está mexendo com você e você não está entendendo. Vai ter momentos que não é a minha oração, não é a oração do seu irmão, mas é a sua atitude. Eu vou contar um testemunho de quando eu tinha 16 anos aí, acho que era 16. Eu morava com a minha irmã. E naquela época eu procurava emprego e não conseguia. Não conseguia emprego de jeito nenhum. Tentei, fui no Piratininga, fui em tudo que era lugar. Não consegui. Aí eu cheguei um dia, saí cedo, entreguei currículo, voltei chateado, bravo. E eu peguei e deitei no sofá. Minha irmã estava fazendo as coisas dela. E lá tinha o Leonardo e a Amanda. A Amanda era maiorzinha e o Léo tinha mais ou menos a idade, acho que menos que a Larissa. Não me lembro, acho que não tinha a Júlia. Não tinha a Júlia, eles eram bem pequenos. E eles gostavam de cantar uma musiquinha. Toda vez eles cantavam, mas era uma bênção eles cantando as musiquinhas deles. Só que aí nesse dia eu deitei no sofá e coloquei no Globo Esporte. Eu estava assistindo o Globo Esporte para ver sobre o Corinthians, para saber como é que estavam as coisas do Corinthians. E daqui a pouco lá vem o Leonardo e a Amanda. Eu quero assistir desenho. Eu falei, não, vai assistir desenho não, vai parar vocês. Eu falava para eles, vai parar, fica para lá, criançada. E eles subiam em cima, e aquela bagunça, fazendo aquela bagunça. Fazia, irmão. Fazia. Daqui a pouco. Não. É isso aqui, o Leonardo é esse rapaz. Aí daqui a pouco, a Amanda veio cantando num tom lá em cima. Ela cantava assim. A formiguinha pega a folha e carrega. Ela cantava desse jeito. Quanto mais deixa. Bom, parece que eu escuto até hoje a voz dela cantando no meu ouvido. Tão ardida que era.
A formiguinha pega a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. E esse camarada aqui não falava direito. Ele ainda não falava. Aí ele chegou assim, ele era grandão já, né? Ele chegou: que pitelo balabiloso. Aí ele chegou no meu ouvido e eu deitado assim com o olho fechado, querendo dar um chacoalhão neles, porque eles estavam cantando e eu revoltado do que não estava conseguindo serviço. Falaram assim, ele chegou no meu ouvido e falou assim: a formiguinha ensinando preguiçoso. Era profeta já, Léo. Aí juntou os dois num coral. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não. Eu levantei e falei: tá bom, Jesus, já entendi. Usou eles para falar comigo. Saí. Irmão, na primeira porta que eu bati, a porta se abriu e eu comecei a trabalhar. Aí o camarada entra num desespero, ele vai lá, não, entra em depressão. Olha, irmão, acho que essa sua depressão aí é falta de uns probleminhas. Jesus tem que mandar umas guerras boas pra você, daqui a pouco a depressão some. É falta de um servicinho, alguma coisa, né? Um trabalho, né? Uma chacoalhada. Olha para quem está do teu lado e diga: Jesus vai chacoalhar você se precisar, viu? Escute! Em meio ao deserto, enquanto tudo parece estar dando errado, a palavra de Deus é o quê? Marche, não fique parado, vai para cima, eu sou contigo, vai que eu sou contigo, vai que a minha mão é sobre a sua vida, vai que eu vou abrir esse mar, vai que a minha glória vai se manifestar, vai, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Fé parada não abre o mar, meu irmão. Fé parada é igual água parada, presta para nada, só para trazer doença. Tem gente que tem fé parada. Escute, não é a sua oração, não é o seu choro, mas é a sua atitude, é o movimento que vai fazer com que o mar venha se abrir na sua frente. Você está falando assim: eu preciso tomar uma atitude amanhã, e o Senhor está falando: você marcha que eu sou contigo. Não, mas o Senhor não tem noção. É muito sério. A atitude que eu tenho que tomar, pastor, é sério. Deus está falando: vai porque eu sou contigo, vai porque eu vou te abençoar, vai porque eu vou te honrar, vai porque a minha glória vai se manifestar, vai porque vai dar tudo certo. O problema é os crentes água parada, é os crentes sem atitude, é os crentes que não acreditam, é os crentes que ficam na dependência espiritual de alguém, quando na verdade você é livre. Não, eu tenho certeza que se a pessoa orar por mim eu vou ser curado. Por que você não dobrou o seu joelho e você orou? Pastor, mas o senhor orar resolve. Eu sei que se eu orar resolve, eu tenho plena certeza, a convicção que se eu orar vai resolver. Mas Deus quer que você ore, meu irmão. Olha para mim, Deus quer que você ore. Deus quer que você faça alguma coisa. Pode ver quando uma pessoa ela tem um problema, amigo seu, você fala assim: ó, vamos lá, meu pastor vai orar, vai dar certo. Por que você nunca disse: eu vou orar e vai dar certo? Vem cá, eu vou orar para você agora e vai dar certo. Não, deixa o pastor, isso aí é problema para ele que se vira. O senhor está falando assim: qual que é o problema? Por que você está com medo? Quando Deus tirou o povo da terra do Egito, Deus colocou sobre a cabeça deles uma nuvem. Repita comigo: uma nuvem. Pois é, essa nuvem de Deus os protege durante todo o processo. Então deixa eu te falar uma coisa: quando Deus te enviou para o processo, Deus não te enviou sozinho. Vou repetir: quando Deus te enviou para o processo, Deus não te enviou sozinho. Deus te enviou
com um propósito e com uma nuvem sobre a sua cabeça. Pois é, querido. Diz que a nuvem, ela era de dia uma nuvem, e de noite ela era fogo. De dia ela protegia, e de noite ela dava direção. Enquanto você está no processo, Deus está te guardando do inimigo. Deus está te guiando no caminho, porque você não está sozinho. Escute. Escute o que eu vou dizer. Quando Isaac foi parar na terra de Gerar, porque havia fome sobre a terra, preste atenção. Os pastores daquele lugar brigaram com Isaac. Estou dando um pulo na história, só para você entender. Isaac foi lá, ficou. Abimeleque se interessou pela esposa de Isaac. Mas vamos dar uma lá na frente. Quando Isaac sai, porque ele fala: vai embora, eu não quero confusão com você. E Isaac sai para cavar poços para o seu povo, para o seu rebanho. A primeira coisa que acontece no primeiro poço que ele cava, sabe o que é? Sabe o que aconteceu? Quem está aqui, diga amém. Primeiro poço. Gabriel está roubando tudo aí, Gabriel. O primeiro poço que eles cavaram, sabe o que eles encontraram? Água. Cavaram e encontraram água. Mas sabe o que aconteceu? Vieram brigar com ele por causa daquele poço, dizendo: me dá esse poço é meu, essa terra é nossa. E aquela confusão, aquela briga fez com que Isaac abrisse mão daquele poço e fosse cavar outro. Presta atenção que Deus está falando com alguém aqui. Talvez você já teve que abrir mão de muitas coisas. Você teve que abrir mão de coisas que eram importantes para você, que era sobrevivência para a sua vida. Mas logo depois ele cava o segundo poço. E quando ele cava o segundo poço, o que ele encontra? Água. E aí novamente brigaram por esse poço. O primeiro poço chamou Ezeque, lugar de contenda. O segundo poço chamou Sitna, lugar de confusão, de porfia. Ele abre mão do segundo poço e ele vai para uma direção em meio a um deserto. Ele chama os seus pastores e fala: nós vamos cavar aqui. Quando olhava para a terra não era uma terra boa, era uma terra seca. Eu imagino que a primeira pasada que foi dada, até faísca saiu de pedra que tinha ali. Mas ele disse: não, é aqui que nós vamos extrair água. Você não está entendendo? Você vai entender. Quando eles estavam cavando, e cava, e nada de água, e vai cavando, o poço vai ficando fundo, vai cavando, irmão Alberto, cavaram muito, arrancaram muita terra, muita pedra, muita areia de lá. Os pastores de Isaac, você acha que o sol do deserto queimou o neurônio de Isaac? Não é possível, ele mandou a gente cavar aqui nesse lugar. Eles olhavam e falavam assim: Isaac, o que foi? Nada de água, já está fundo. Sabe o que Isaac falava para eles? Cava um pouco mais. Talvez você está falando assim: eu já cavei tanto, eu acho que eu vou desistir desse negócio, acho que eu vou abrir mão desse negócio, acho que isso aí não é para mim, acho que eu vou embora dessa cidade, acho que eu vou embora. Faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Quantos anos faz? Sabe qual é o problema? O problema é que o processo, ele não está te preparando para uma porta, ele está te preparando para uma excelente obra, porta maravilhosa na sua vida. Quando eles estão cavando, de repente puxa a corda, bate a corda e fala: Isaac, o que foi? Puxa a corda, por quê? Porque encontramos água. Alguém já cavou poço aqui? Não, né? Tem alguém que já cavou poço? Cavou? O poço mais fundo significa que a água é
melhor. Quanto mais funda a água, mais fundo o poço, melhor é a água. Escute, talvez o processo fez você cavar muito, mas fique tranquilo que o melhor de Deus vai se manifestar na sua vida. Eu estou pregando para dizer para você que Deus não te abandonou. Deus não virou as costas para você e disse assim: ó, esqueci de você, vai embora. Não. Enquanto você está no processo, Deus está te guardando do inimigo. O inimigo está querendo te pegar. Ele fala: não. Enquanto você está no processo, Deus está te guiando no caminho, porque você não está sozinho nesse processo. A nuvem de Deus é a direção de Deus. E quando eles chegam ao fim do deserto, eu estou dizendo que o deserto está acabando na sua vida hoje. Quantos creem que o deserto está acabando na sua vida hoje? Eu perguntei: quantos creem que o deserto está acabando na sua vida hoje? Escute, para que o deserto acabe, lembra que eu disse, a fé não pode ser uma fé parada, tem que ser uma fé em movimento. Tem que ser uma fé que reage, tem que ser uma fé que surpreenda. Eu quero falar sobre a conquista. O deserto não é o fim para você. O destino é a terra prometida. O destino é o que o Senhor preparou. Deus não tirou o povo do Egito para morrer no meio do caminho. Deus tinha um propósito. Então Deus os tirou para eles conquistar aquilo que Deus tinha para eles. Eu estou dizendo que você não chegou até aqui à toa. Eu estou dizendo que se você chegou até aqui, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Você vai conquistar. Você vai conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para você. Os seus sonhos, os seus projetos, eles vão se concretizar. Mas é o processo, irmão. O processo é uma coisa que não pode ser acelerado. O processo é uma coisa que você tem que deixar acontecer. A pastora Isilda fez uma cirurgia na coluna, não foi, pastor? Só já pode sair correndo aqui chutando uma bola. Não pode, por quê? Porque é um tratamento. Tá doido? É um tratamento. É um processo. Você precisa permitir que o processo de Deus aconteça na sua vida. Você está reclamando, murmurando, dizendo: ah, vida, ó céu, por que está acontecendo isso comigo? Ah, que vontade de sair correndo, gritando, desesperado. Deus está dizendo: para que desespero? O salmista disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele. Ô irmão, pelo amor de Deus, confia no que Deus está dizendo para você. Confia no que Deus está falando com você. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje para dizer para você que a jornada da saída do Egito para a conquista, ela chega ao fim nesta noite. O Deus que te tirou do Egito, que te levou para o deserto, que mandou você marchar, que protege você com a nuvem, Ele é o Deus que te leva a conquistar aquilo que Ele disse. Olhe para quem está do seu lado e diga: Deus não negocia os seus princípios. Olhe para mim. Olhe para mim, mamara, que agora eu vou usar a senhora aqui. Posso? Posso, mamara? Um exemplozinho básico. Foi sexta-feira, né, que a senhora veio falar comigo, não foi? Ali fora? Sexta-feira a irmã Mara veio falar comigo ali fora e falou assim: pastor, eu fui chamado para fazer um negócio. Falei, eu só de braço cruzado olhando. Então, eu acho que ela já estava olhando para mim sabendo da minha resposta. Mas ela mesmo assim, ela perguntou. Ela falou só: eu vou voltar lá no lugar, só para resumir a história,
aonde? Ela não falou desse jeito. Ela falou assim: eu vou trabalhar, mas eu vou explicar o que ela estava me dizendo. Deus tirou eu desse lugar e eu vou voltar lá, mas só por um dia. Era só para fazer, trabalhar. Ela ia ganhar o dinheiro, trabalhar. Isso me faz lembrar Davi. Davi chama Natan e fala: Natan, pensei aqui, a arca está lá fora, eu estou aqui no palácio, o que você acha? Foi Natan ou Abiatã, pastor? Me ajuda agora aí, se eu não me engano foi Natan. Natan, o que o senhor acha da gente construir um templo para o Senhor? O profeta olhou para ele e falou assim: uma boa ideia. Você constrói o templo, eu vou morar aqui dentro do templo. Você constrói um templo glorioso. Ótimo, Davi, faz isso. Quando ele vira as costas, que ele está descendo as escadas do palácio, o Espírito Santo fala: você vai? Vou embora. Não, volta lá para Davi. Diz para Davi que não é ele que vai fazer isso, porque as mãos dele não podem fazer isso, tem sangue nas mãos dele. Então diga: quem vai fazer isso vai ser o sucessor dele. Deus não negocia o que ele disse. Quem sabe amanhã Deus fala outra coisa, né, pastor? Não espere isso. Não espere isso. Lembra de Balaão? Balaão, não vai com esse povo. Depois Balaão insistiu e falou: vai. Quando Balaão chegou lá, Deus falou o que? Balaão, como é que você vai amaldiçoar um povo que é abençoado? Balaão tem que virar para Balaque e falar assim: Deus não é homem para que minta, e filho do homem para que se arrependa. Ele mandou abençoar, eu vou abençoar. Foi o que eu disse para a irmã Mara. Irmã Mara, Deus não negocia a sua palavra. Não tem como eu chegar para a senhora e falar assim: olha, que legal, só está precisando, hein? Vai ajudar mesmo, negócio bom. Mas Deus está dizendo para a senhora ir. Porque Deus não negocia a sua palavra. Será que você está entendendo que Deus não negocia? O dia que Deus apareceu para os discípulos e disse, depois de uma pesca maravilhosa, falou assim: vem e siga-me. Eles seguiram Jesus. Jesus falou para eles: vocês não serão mais pescadores de peixe, mas pescador de homens, almas. Em João lá, quando os discípulos do evangelho de João, junto com Pedro foi o principal, o responsável por tudo, volta a pescar, volta a fazer o que não era para fazer, o que acontece? Um desastre. Porque todas as vezes que você volta a fazer o que não era para você fazer, tenha certeza, a convicção de que vai dar tudo errado. Você precisa parar e dar ouvido à voz de Deus. Se Deus te chamou, te tirou do Egito para você conquistar, é tempo de conquistar, irmão. Não dá tempo de você parar e querer fazer negócio. Quando Neemias estava diante da reconstrução e veio lá Sanbalate, Tobias e Gesem tentando tirar Neemias daquilo, o que foi que Neemias falou? Eu estou diante de uma grande obra, eu não posso parar. Deus não mentiu para você. Deus não te enganou. Pastor, então por quê? O que ele falou é o que você vai conquistar. Agora, o processo, se ele falasse para você, você não ia nem sair. Você ia ficar parado, você ia falar: eu não vou não. Você ia querer ficar no Egito. A importância de você entender o processo, a importância de você entender o que Deus está fazendo. Então eu tenho uma palavra para você: para de olhar para trás. Ô, mulher de Ló, está disposta a virar estátua de sal? Para de me olhar para trás. Para de ficar olhando e dizendo assim: ai meu Deus, quanta coisa ficou lá. Para de ficar com medo do processo, do deserto. Não tenha medo. Creia. Marche com fé. Acredita no que Deus tem para você. Quem sai com Deus, chega com Deus, irmão. Então você não saiu sozinho. E quem passa
confia em Deus no processo, ele vive a promessa. Deus quer que você viva a promessa. Deus está disposto a mudar a história da sua vida. Mas Deus não negocia a sua palavra, porque ela é inegociável. Deus quer que você se proponha para o novo que Ele tem na sua vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Ô Júlio, vem aqui quebrar tudo aqui, hora com a adoração aqui, vem. E aí, polícia? Polícia. Feche os seus olhos. Eu não sei se é essa música, mas eu acho que é essa que está na minha mente. Aleluia, feche seus olhos. O Espírito Santo está movendo o meu coração. E Deus está dizendo para mim hoje que Ele está arrancando você de uma situação complicada, difícil. Mas tem muita coisa tentando te prender lá para que você fique nessa condição difícil. Mas Deus quer fazer você viver o novo. Deus quer fazer você viver o extraordinário. Feche bem os seus olhos. Qual é a situação que te aflige? Qual é a situação que te prende? Qual é a situação que está te deixando sufocado? E você está falando, Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, eu tô vivendo esse processo está me machucando, eu preciso das suas mãos. Eu vou lhe dizer uma coisa, Deus não vai te livrar do processo, mas Deus vai te livrar do ardor do processo. Porque a mão de Deus, a nuvem de Deus está vindo sobre a tua cabeça agora. Santíssimo Deus, feche os seus olhos. Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito Santo, entra agora com mãos fortes, Senhor. Oh Espírito Santo, oh Espírito de Deus, Espírito Santo. Eu estou vendo uma nuvem sobre a igreja agora. Eu acho que você não entendeu, eu disse que eu vejo uma nuvem sobre a igreja agora. A mão de Deus está se estendendo a meu e a seu favor nesta noite. Há uma nuvem sobre a igreja. O Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que livra, o Deus que opera. Ele é Deus que está nesse lugar. Oh Espírito Santo, pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. O amor é assim. Jesus, Filho de Deus. O mundo não conheceu. Se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. no alto
altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, o quê? morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho. Eu quero que você se levante, você pode se levantar? Levou sobre si Eu quero que você se levante. pecado. Eu quero que você levante a sua mão pro alto. Venceu. Eu quero que você diga agora, diga para Jesus, fala: Jesus, eu tô livre do processo. Diga para Jesus. Diga: Jesus, eu vou viver o novo do Senhor na minha vida. Segura para mim, não. Levanta sua mão pro alto. Diga: Deus, eu creio que o Senhor é o Deus que me livra da dor do processo. Diga: hoje eu tomo posse. Eu não vou ficar com a minha fé parada. Diga: eu não vou ficar com a minha fé parada. Então tudo que eu sonhei para minha vida, para minha família, eu começo a conquistar agora. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê nisso? Você vai declarar assim: levou, vai lá. Levou sobre si o quê? Pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou, o amor assim o mundo não conheceu. Sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. O que ele é? Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Você pode aplaudir bem forte. Aleluia, pode sentar-se. Você foi liberto, irmão. Toma posse dessa libertação na sua vida. Viva o novo que Deus tem para você. O Deus do milagre, o Deus do impossível, o Deus que realiza, o Deus que se manifesta. Ele é Deus na sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. Deus começou uma boa obra, é fiel para completá-la. Creia, confia. Ah, mas olha, pastor, confia. Marche. Pastor, eu não estou vendo saída. Marche. Pastor, eu não vejo meios. Continua, não pare, vai, siga em frente. Para de ficar olhando para trás. Vai, continua. Não, pastor, mas olha, o senhor não sabe o que eu estou passando. Querido, eu não sei, mas Deus sabe. E Ele está dizendo para você: marche, continua, prossiga, vai em frente. O Espírito de Deus está dizendo para você, te impulsionando a tomar atitudes. Então creia. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver a mão de Deus agindo em seu favor.